Olá pessoal, tudo certo? Então a gente vai dar início então ao primeiro vídeo do canal Política Democrática, né? E para iniciar aí nossas transmissões, eu escolhi hoje um assunto que é a pauta do momento na política nacional, que é a tal da reforma trabalhista do governo, né? Quando normalmente a gente ouve falar desse assunto, reforma trabalhista, o que vem à mente é o termo CLT. Então, vamos explicar o que vem a ser a CLT. CLT é uma sigla que significa Consolidação das Leis de Trabalho, né? É uma lei que foi sancionada na época do segundo governo, no final do segundo governo do então presidente Getúlio Vargas, né, no ano de 1943, no dia 1º de maio, né? E basicamente a CLT ela condensou na época todas as leis trabalhistas existentes no nosso país, né, para facilitar e para garantir, né, dar garantia constitucional de aplicação dessas leis trabalhistas e, lógico, introduzir diversos artigos, né, que foram introduzidos na lei, né. Então, quando a gente fala da CLT, é preciso lembrar que a gente está falando de mais de 900 artigos que contém a lei, né? E uma outra coisa muito importante é que toda vez que um político está no poder no Brasil, sempre vem esse discurso de que é preciso modernizar a CLT, ela é muito antiga, a lei é muito velha, tem mais de 70 anos, da época do Getúlio Vargas. Só que o que não é dito é que desses 900 artigos da CLT, mais de 700 deles, né, 700 artigos deles já foram atualizados ao longo do tempo e vêm sendo constantemente atualizados, né? Por exemplo, a Constituição de 88, ela atualiza vários artigos da CLT, né? Então, esse discurso de que a CLT ela é velha desde os anos 40, desde o tempo de Getúlio, quando ela foi sancionada e ninguém mexe nela, isso é uma falácia, não é verdade, entendeu? Então, aqui eu escolhi alguns pontos para a gente discutir dessa reforma trabalhista do governo Temer, né? Que que tem como relator, né, o deputado Rogério Marinho, do PSDB, né? Então, basicamente uma das grandes pautas da discussão nacional é esse tema. Então, eu só selecionei alguns pontos que eu acho interessante a gente discutir aqui no Política Democrática. Então, o primeiro ponto que eu chamaria atenção seria o tal do acordado sobre o legislado, né? Então, segundo o que propõe o texto do seu Rogério Marinho, né, agora os patrões vão poder fazer acordos com os funcionários, excluindo, eles deixam de fora o 13º salário, as férias, né? O 13º salário, as férias e o seguro-desemprego, né? Tirando esses três, todos os outros pontos de direitos dos trabalhadores podem ser negociados, né? Agora, quem garante, né, sabendo que a relação de patrões e empregados é totalmente uma relação de poder completamente desigual, quem garante, né, que o trabalhador vai estar minimamente amparado nessa mesa de negociação, né? É uma grande chance, né, do trabalhador sair perdendo, né, nessa história, né? Quem garante para a gente, né, que o trabalhador vai ter as condições de negociar, de sentar na mesa e negociar com o seu patrão e não vai sair prejudicado nessa história, né? O outro ponto que eu chamaria a atenção é a jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho na lei atual não se permite mais do que 44 horas semanais e 8 horas diárias, né? Com o atual projeto do deputado Marinho, a gente passaria a ter, os trabalhadores poderiam fazer jornadas de 12 horas ininterruptas, né? Sendo que eles poderiam descansar, por exemplo, depois dessas 12 horas, 36 horas, né? Então, me parece que isso também é um tremendo exagero. É assim que trabalham profissionais da saúde, vigilantes e porteiros, né? O que já é massacrante para essas pessoas, né? E agora isso estaria estendido para toda a população, né? De um modo geral. Então, não dá para aceitar isso daí.
fica realmente complicado, mais uma precarização das condições de trabalho. Você imagina você trabalhar 12 horas seguidas, depois descansar um dia e meio para depois retornar e fazer mais 12 horas, né? E com o novo texto do governo, a quantidade total de horas, né, semanais aumentaria, né? Um outro ponto que também acho que vale ressaltar, a questão do transporte até o trabalho. Na atual legislação, nos atuais artigos da CLT, se você, por exemplo, leva 2 horas para se deslocar até seu trabalho, né, de carro, né, para ir ou de condução, já começa a contar como o horário de trabalho, né, já vale como tempo de trabalho, né, não importa que você não está na empresa, né. O que esse texto do governo vem a propor? Que isso não vai, você só vai começar a contar com horas de trabalho a partir do momento que você ingressar no seu local de trabalho, né? Ou seja, é um tremendo de um absurdo, né? O trabalhador deveria ser remunerado do jeito que está a partir do momento que ele se desloca ao trabalho, né? Se ele leva tempo demais para chegar ao trabalho, isso não deveria ser um ônus do trabalhador, entendeu? Então esse é um ponto muito importante. Outra questão do tempo do descanso. Pela lei atual, quem faz jornadas diárias de 6 horas ou mais, né, pode descansar 1 hora por dia, né, contando refeição e o descanso de um modo geral. Pela atual legislação que o governo está propondo, esse descanso seria fala no mínimo de 30 minutos, mas quem garante que os empregadores vão dar mais que 30 minutos? Muito provavelmente você só vai ter esses 30 minutos. E você imagina, numa jornada de 12 horas, você ter 30 minutos de descanso para fazer refeição e descansar. Ou seja, voltar ao tempo da senzala, né? Basicamente, né? Um outro ponto que eu também chamo a atenção, a questão de ações trabalhistas contra a empresa, né? Esse texto do governo diz que em caso de ação trabalhista entre empregador e empregado, né, se acontecer de ficar provado no final do processo que o empregado agiu de má fé, ele vai sofrer uma penalização, uma multa, né, e vai arcar com essa multa, né, no processo e vai sofrer uma penalidade, né, ter que pagar uma indenização ao seu empregador, né? Olha, me parece que até entendo a necessidade de se aplicar mecanismos, né, para coibir a má-fé nos processos da Justiça do Trabalho, que a gente sabe que tem muita má-fé de ambos os lados, né, mas muito mais do lado do empregador contra os empregados, né? Basta a gente olhar as estatísticas da Justiça do Trabalho, né? Aí tem um vídeo do pessoal do canal Justificando, que são juristas, que fizeram um vídeo sobre essa reforma trabalhista, né, explicando essa questão. Eu vou deixar linkado aqui embaixo para quem quiser assistir, que eles abordam essas questões técnicas, jurídicas dessa reforma trabalhista que está sendo proposta por esse governo, né. O outro ponto, recentemente vocês sabem, o governo sancionou a lei da terceirização, né, uma lei que chega ao cúmulo do absurdo, né, de terceirizar as atividades fins das empresas, né, de permitir que isso seja uma coisa legal. Ou seja, agora hospitais vão poder terceirizar médicos, enfermeiros, escolas, vão poder terceirizar professores, entendeu? Hotéis vão poder terceirizar camareiras, recepcionistas, né? Ou seja, é um completo absurdo, porque a lógica da terceirização é de que a empresa terceirizada, ela presta um serviço especializado, entendeu? Mas com essa lei que recentemente o governo sancionou, a gente vai ter uma vulgarização disso daí. E só um detalhe, daí o governo ele acrescenta que nessa lei, né, ele vai dar a garantia para você que é terceirizado, o governo ele garante que você não poderá ser demitido num tempo de quarentena de 18 meses que você vai ter, que o seu empregador ele não vai poder te demitir, te recontratar como pessoa jurídica, como empresa. Que grande garantia que a gente está falando aqui, né? Grande coisa, né? Você só vai ficar sabendo de antemão, caso esse texto seja aprovado, que depois de
1 ano e 6 meses, você vai ser demitido, e se você quiser continuar na empresa, você vai ter que ser recontratado como pessoa jurídica sem nenhuma garantia trabalhista, né? Porque é exatamente isso que vai acontecer, entendeu? Um outro ponto importante dessa reforma. Existem pontos, pessoal, que são até interessantes, que valem a pena serem discutidos, né? Esse que é um dos grandes problemas dessa reforma, que os trabalhadores não estão sendo incluídos na mesa de negociação. O outro ponto que eu chamo a atenção, da questão da contribuição sindical, né, que esse texto propõe que seja facultativa. Ok, nesse caso, aí tem um ponto que eu acho interessante, porque no Brasil hoje a gente tem quase 12 mil sindicatos, e a gente sabe que uma parte desses sindicatos são máfias, que não representam o interesse dos trabalhadores, representam só os seus interesses próprios, né, que se enriquecem e vivem fazendo um conluio com o governo, entendeu? E não representam os trabalhadores, né? São sindicatos que basicamente não servem para nada, né? Então, tornar opcional a contribuição sindical faria com que o trabalhador que quiser contribuir, que ele se interesse pelo sindicato, que o sindicato venha atrás dele, convencer ele a fazer a contribuição sindical. Mudaria completamente essa relação, né? O movimento sindical no Brasil, por causa dessa questão da obrigatoriedade, né, o movimento sindical no Brasil, a gente sabe, já produziu figuras deploráveis, como por exemplo um sujeito como Paulinho da Força, né, que já passou aí por vários partidos, né, ao longo da história, né, e que hoje está numa legenda bandida que é a solidariedade, né. E então os sindicatos, a gente tem milhares e milhares de sindicatos, os sindicatos realmente não representam os trabalhadores mais, né? Então esse é um ponto interessante da reforma. Vamos ao próximo, a questão do home office. Parece que esse texto novo, ele regulamenta a questão do home office, do trabalho em casa. Ok, um ponto positivo, né? Uma coisa que é importante ser discutida, ser debatida, que é um ponto interessante. Ou seja, essa lei ela não tem só coisas péssimas ao trabalhador, tem alguns pontos que são realmente positivos e interessantes e que seriam com certeza de interesse dos trabalhadores também, né? Aí vem uma grande armadilha aqui nesse ponto, que é a criação de uma nova forma de trabalho, que é o trabalho intermitente. Pouca gente, isso está sendo pouco debatido nos grandes meios de comunicação. O que significa isso? Aquelas pessoas que trabalham em empresas, como por exemplo garçons em restaurantes, entendeu? Que você começa a trabalhar algumas horas quando o salão do restaurante está cheio e depois esvazia, depois do almoço, e daí os funcionários vão para aquela salinha dentro da empresa e que eles ficam esperando para retornar para o local de trabalho porque não tem cliente. Mas o funcionário, para efeito de qualquer coisa, ele continua ali à disposição da empresa, né? Para a empresa, se a empresa chamar o funcionário, ele está ali à disposição. Com essa forma, essa modalidade que o governo quer criar de trabalho intermitente, assim que o funcionário ele saísse do ambiente, o garçom ele saísse e fosse para a sala de descanso do restaurante, em que ele continua à disposição da empresa para ser chamado a qualquer momento, ele deixaria de ser remunerado. Entendeu? Ele só seria remunerado pelas horas que ele estiver executando alguma tarefa. Veja você, o texto é tão cínico que ele diz que daí nesse tempo o trabalhador ele poderia escolher vender o trabalho dele para alguma outra pessoa, fazer uma outra coisa, trabalhar para alguma outra empresa nesse interim, né? O que é um completo disparate, um completo absurdo, né? Como que o trabalhador, por exemplo, o garçom que está ali esperando na sala, numa sala de descanso do restaurante, como que ele vai executar o trabalho, prestar serviço para outra empresa ali, né? Ele está à disposição da empresa, né? Ou seja, essa criação desse trabalho intermitente é um tremendo de um ataque aos direitos dos trabalhadores. O outro ponto também é a questão sobre a demissão dos trabalhadores. Esse texto novo diz que no caso de demissão, que foi em comum acordo entre as partes, o trabalhador ele vai ter direito a receber só sacar 80% do FGTS, né? E não vai ter direito a receber o seguro-desemprego. Ou seja, quer dizer, o trabalhador vai ficar desamparado, né? Ele perde o seguro-desemprego, que é um direito dele, trabalhador, né? E mais, assim, a gente tem mais coisa. A gente dando sequência,
tem algumas pérolas nessa nova lei de reforma trabalhista. Sobre a questão das mulheres e o trabalho insalubre. Veja você, atualmente as mulheres que são lactantes ou gestantes, elas não podem trabalhar em ambientes insalubres, o que é muito óbvio, né? Pelo novo texto, as mulheres grávidas ou lactantes, elas poderão trabalhar sim em ambientes insalubres, né, em ambientes agressivos à saúde da mulher, desde que ela tenha traga um atestado médico dizendo que aquele ambiente não é insalubre. Ora, veja você, isso vai ser aquela indústria do atestado médico, né, de fornecer atestado médico para as empresas, para que essas mulheres, né, trabalhem, mulheres lactantes e gestantes, trabalhem em condições insalubres. Aliás, que fique claro que nenhum trabalhador deveria trabalhar em condições insalubres, né? Isso deveria ser básico, né, para todo ser humano, né? Isso não deveria ser aceito em hipótese alguma, né? Mas o novo texto de reforma trabalhista do seu Temer defende que as mulheres grávidas, lactantes, elas possam trabalhar em ambientes insalubres sim, caso tenha um atestado médico dizendo que esses ambientes, na verdade, eles não seriam insalubres. Então, pessoal, em suma, essa reforma trabalhista que o governo está propondo, ela tem alguns pontos que a gente até considera positivos, né? Mas o pacote geral dessa lei é um assalto aos trabalhadores brasileiros, é um verdadeiro ataque aos trabalhadores. Não dá para aceitar esse tipo de lei, principalmente num governo que é um governo tampão, que assumiu desde que a ex-presidente sofreu impeachment, um governo que está até o pescoço envolvido em escândalos de corrupção e que tem menos de 5% de aprovação. E esse governo, que não tem um pingo de legitimidade política e moral, quer tocar reformas no país dessa magnitude, que vão influenciar a vida de dezenas de milhões de brasileiros por décadas e décadas. Realmente não dá para aceitar esse tipo de coisa, embora tenha pontos na reforma, como eu acabei de explicar, que são até interessantes, que vale a pena ser discutidos, mas que fique claro que desde que o governo propôs essas reformas, em nenhum momento os trabalhadores foram chamados à mesa de negociação, nenhuma central sindical, nenhuma classe de trabalhadores. Ou seja, esse é um projeto de reforma trabalhista do patronato brasileiro, da classe empresarial, junto com esse governo bandido, entendeu? Então não dá para aceitar esse tipo de reforma, de coisa, um governo que não tem legitimidade política e moral para tocar esse tipo de reforma. Essas reformas dessa magnitude deveriam passar pelo crivo das urnas, obrigatoriamente. Só um presidente eleito no ano que vem, em outubro do ano que vem, que assumisse o 1º de janeiro de 2019, teria condições de propor à população reformas desse tamanho, dessa magnitude. Não esse governo que está praticamente desmoralizado, à deriva, né, perdido até o pescoço, envolvido em escândalos de corrupção. Não dá para aceitar isso, pessoal. Então, assim, eu apoio, eu não falo por todos aqui no nosso canal, mas eu apoio a greve, a paralisação no dia 28, né? Eu acho que quem solidariza com os trabalhadores brasileiros deveria participar da greve, né? Eu acho muito válido. A greve é um direito constitucional, um ato de resistência política muito importante, né? E para concluir, não dá, essa reforma trabalhista, apesar de alguns pontos interessantes, sem discussão com a sociedade, sem discussão com os sindicatos, com as classes de trabalhadores, a gente não aceita, não tem como aceitar, apesar de alguns pontos serem positivos, e da lei da CLT, ela deve sim ser modernizada com o passar do tempo, mas não dessa forma autoritária, por um governo que não tem legitimidade política e moral nenhuma. Bom, é isso, pessoal, a gente está com quase 20 minutos de vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreve no canal, curte,
essa discussão ela não termina aqui, essa discussão ela vai longe, ela vai seguir pelas próximas semanas aí. Caso essa barbaridade seja aprovada na Câmara, ela vai ter que ser votada mais um turno, depois irá ainda ao Senado, né, e ser votada também em 2 turnos no Senado, né, e a gente espera realmente que com as mobilizações no país, que realmente essa reforma trabalhista ela não vá adiante, né, a menos que o governo ele ceda e vá à mesa de negociação com todos os sindicatos, com todos os trabalhadores, para fazer realmente uma modernização que seja democrática e que veja o interesse de ambos os lados, né? Pessoal, é isso. Então a gente está começando aí os nossos vídeos aí no canal Política Democrática. Acompanhem aí a gente, curtam aí e deixem suas críticas, seus comentários aí na seção de comentários. É isso aí, pessoal. Grande abraço, até a próxima.